Olá, meus amigos. Aqui quem fala é o professor Sérgio, professor de redação e também professor de atualidades. Hoje estou aqui para falar com vocês a respeito da argumentação, mas de maneira mais específica, um elemento que faz parte dessa soma argumentativa, que é o que? Dois conceitos, o conceito de ética e o conceito de moral. Quando nós falamos sobre pós-verdade, quando nós falamos sobre corrupção, quando nós falamos a respeito dos limites da arte, tudo isso envolve o quê? Envolve esses dois conceitos, conceitos de ética e conceito de moral. É, tá? Principalmente quando nós estamos falando daquela temática um pouco mais social, em que envolve o cidadão, em que envolve os nossos governantes, né? E que se apresentam muitas vezes como solução para os problemas redacionais, tá? Como problemas, né? Solução para estes problemas. Então, olha só. Quando nós falamos de ética e moral, há, na verdade, né, um certo aprofundamento. Por quê? Porque ethos significa o quê? Significa comportamento e dá origem à palavra ética. Daí, nós temos uma ética menor, uma etiqueta. O que significa etiqueta? Eta, o sufixo, é sim o estabelecido ali pelo grau diminutivo. Então, é um comportamento restrito a um determinado ambiente. Não vou, né, com qualquer outro traje que não seja o esporte fino que foi colocado ali no convite em relação a uma formatura. Por quê? Porque é o comportamento relacionado àquela, né, aquele pequeno grupo. Assim, também acontece em relação ao estabelecimento da moral. A moral, ela é o quê? O julgamento, né? Muitas vezes o senso comum relacionado a quem? Relacionado àquela esfera da sociedade, aquela parte da sociedade. E isso está associado a questões dogmáticas, a questões culturais, a questões sociais estabelecidas, né, pelo senso comum daquela parte da nossa população. Agora, quando nós falamos em ética, nós estamos falando em algo maior, em algo que gerencia, em algo que estabelece a verdade, tá? Então, olha só, dois casos importantes para que você entenda essa diferença. É o caso Rosa Parks, né, nos Estados Unidos, em que acabou despertando, né, e levando Martin Luther King a lutar contra a segregação, racial, tá? Que na verdade consiste o quê? Nos Estados Unidos, naquele momento, né, na década de 50, nós tivemos o quê? Nós tínhamos como regra, né, o negro, na verdade, ele tinha que ceder o seu lugar no ônibus se houvesse um branco em pé para este branco. E este branco, na verdade, ocuparia o seu assento. Só que a Rosa fez diferente. A Rosa disse que não sairia daquele lugar e tinha um branco para se sentar ali. Né? Então, o que foi feito? Na verdade, foi acionada a polícia, a Rosa foi presa, foi retirada daquele local. O que acontece? A Rosa foi imoral? Foi, a Rosa foi imoral. Por que a Rosa foi imoral? Porque, na verdade, ela não agiu de acordo com as leis daquele país. Mas por que ela não agiu com as leis daquele país? Porque ela queria ser ética. Né? E aí o que nós temos estabelecido? Nós temos estabelecido uma regra maior em que estabelece que, né, todos temos direitos, né? Assim como todos temos os nossos deveres. E foi isso que aconteceu com a Rosa. Né? A Rosa agiu de maneira ética, porque independente da sua etnia, independente do seu credo religioso, independente da sua ideologia política partidária, todos temos direitos e deveres que devem ser cumpridos. Um segundo caso importante é Maomé. É uma história sobre Maomé, em que, né, um desempregado ali rouba uma loja de alguns bandidos e estes bandidos saem em caça a esta pessoa, né? Só que ele roubou para quê? Ele roubou em benefício da sua família, tá? E aí o que acontece? Ele roubou ali em benefício da família e saiu correndo pelo deserto. Num determinado momento ele se encontra com Maomé e diz para Maomé o ajudá-lo. Maomé diz: siga correndo pelo deserto. Maomé troca de lugar, senta do outro lado. Quando passam os bandidos acreditam, né, que Maomé é o dono da verdade, e é o dono da verdade. É.
E aí o que que acontece? Eles perguntam, Maomé, por aqui não passou um ladrão correndo? Maomé disse, enquanto eu estou sentado deste lado, ninguém passou por aqui.